Fala galera, ciclista cético novamente. Primeiramente, fora Temer. No meu último vídeo eu pedi a opinião de vocês se eu devia ou não responder ao canal do Lele Espinosa. Vamos começar com o argumento dele. Premissa 1. Somos resultado de bilhões de anos de muito trabalho. Premissa 2. Todo trabalho precisa de energia. Conclusão. Somos criados por uma energia e podemos chamar isso de Deus. Esse argumento dele está bastante confuso do jeito que está. Por isso, eu fui nos comentários do vídeo em que ele apresenta esse argumento e pedi que ele definisse os termos que ele está usando para tentar fazer com que o argumento fizesse algum sentido. Essa foi a resposta dele. Trabalho é igual a resultado ou uma ação, energia é igual que realiza essa ação e Deus é igual a Criador. Nada mais que isso, sem ser necessariamente espiritual. Eu não sei porque ele usou o termo espiritual quando eu perguntei se era sobrenatural e metafísico. Substituindo os termos da premissa 1 pelas definições que ele apresentou, temos de duas uma. Ou, premissa 1, somos resultado de bilhões de anos de muito resultado, ou premissa 1, somos resultado de bilhões de anos de muita ação. Eu acredito que a segunda versão seja mais apropriada. Mas como por regra da honestidade intelectual devemos ser o mais generosos possível na interpretação dos argumentos dos nossos interlocutores, pedi para ele que confirmasse qual das duas opções era a mais certa, ao que ele respondeu o seguinte: eu até citei evolução. Nós somos o resultado de bilhões de anos de muito trabalho. Quando eu digo isso, estou me referindo ao fato de que caminhamos muito para chegar até aqui. Construímos muito e evoluímos. Realizamos uma ação. Isso não tem nada a ver com o produto de intensidade da força sobre o comprimento, aquela fórmula de física. Pois bem, como não faz sentido falar em bilhões de anos de evolução humana, irei interpretar essa evolução como sendo a evolução cósmica, certo? Então a premissa fica sendo: premissa 1, somos resultado de bilhões de anos de evolução cósmica. Ou seja, que muita coisa teve que acontecer para que pudéssemos estar aqui, como ele mesmo disse no comentário dele. Já a premissa 2 ficaria assim se aplicássemos as definições que ele forneceu. Premissa 2, toda ação precisa do que realiza essa ação. Ou seja, pelas próprias definições dele, a premissa 2 chega perto de ser uma tautologia. Para quem não sabe, uma tautologia é afirmar que A é igual a A. Talvez não chegue a isso, mas afirmar que uma ação precisa do que realiza essa ação é de uma obviedade pueril. Então, novamente, tentando ser o mais generoso possível com o argumento dele, e porque argumentos devem ter premissas que se relacionem a fim de sustentar a conclusão, e como a definição de energia é algo difícil de explicar, irei interpretar da seguinte forma. Premissa 2, essa evolução cósmica da qual somos resultado, precisa de energia. E justamente porque a definição de energia é complicada e ficaria estranho dizer que somos criados pelo que realiza essa ação e podemos chamar isso de Deus, vou deixar a conclusão do jeito que está. Dessa forma, uma versão que faça um pouco mais de sentido seria: premissa 1, somos resultado de bilhões de anos de evolução cósmica. Premissa 2, essa evolução cósmica da qual somos resultado precisa de energia. Conclusão, portanto, somos criados por uma energia e podemos chamar isso de Deus. Eu, particularmente, não gosto do termo criado porque ele traz implícito a ideia de um criador, de algo consciente, com uma intenção. Mas sendo um pouco mais liberal com a interpretação do termo criado, nós poderíamos dizer que calor foi criado em uma explosão, sem estar insinuando que essa explosão seja algo consciente e que tinha a intenção de criar calor. Como não tem absolutamente nada nessas premissas que sustente a interpretação de que essa energia seja consciente e tinha a intenção de nos criar, vou interpretar esse criados como a criação do calor na explosão. Fora isso, eu não tenho nenhum problema com este argumento, até o momento em que ele afirma que podemos chamar isso de Deus. Se o argumento fosse: premissa 1, somos resultado de bilhões de anos de evolução cósmica. Premissa 2, essa evolução cósmica da qual somos resultado precisa de energia. Conclusão, portanto, somos criados por uma energia. Fora a ressalva com o termo criado que eu já expliquei, eu não teria nenhum problema com este argumento. O problema começa quando ele coloca Deus no meio. Se pedirmos para 1000 pessoas definirem Deus, provavelmente teremos 1000 definições diferentes. É capaz de que dentro de uma mesma igreja com 100 pessoas existam 100 definições diferentes de Deus. Porém, algo que a esmagadora maioria vai concordar é que Deus é algo sobrenatural, algo metafísico.
Porém, na definição dele, Deus é somente o Criador. Ele nem mesmo afirma que seja algo espiritual. Assim como no caso do termo criado, se usarmos o termo criador no sentido de a explosão ser a criadora do calor, sem tentar incutir o conceito de consciente e intenção de criar ao termo, tudo bem. Não me parece fazer o menor sentido usar o termo Deus nesse caso. Veja que, nesse sentido, até mesmo um universo totalmente naturalista teria um Deus. Vamos supor que amanhã os físicos consigam finalmente criar a tão buscada teoria de tudo. Aquela teoria que seria capaz de unificar as 4 forças conhecidas: a forte, a fraca, o eletromagnetismo e a gravidade. Como os físicos não têm muita imaginação, afinal, quando uniram a força elétrica com o magnetismo, eles chamaram de eletromagnetismo, e quando uniram o espaço e o tempo, eles chamaram de espaço-tempo, provavelmente essa força seria a força forte eletromagneto-fraca gravidade. Supondo que nosso universo seja totalmente naturalista, que não exista absolutamente nada sobrenatural, como a definição de energia na física é o trabalho realizado por uma força, usar Deus no sentido de o que quer que tenha criado significaria dizer que a tal força forte eletromagneto-fraca gravidade poderia ser chamada de Deus. Se ele fizer questão de chamar tal força de Deus, então chame. Saiba que para 99% das pessoas não faz sentido chamar algo que não tem consciência nem intenção de Deus. Chamar a gravidade de Deus, chamar o eletromagnetismo de Deus, para mim não passa de um desejo tão grande de chamar algo de Deus que chega-se ao ponto de aceitar qualquer coisa, por mais natural e mundana que seja, só para dizer que Deus existe. Se você tem um apego tão forte assim a tal conceito, fique à vontade, chame de Deus. Eu não vou chamar, mas se é tão importante assim para você, vá em frente. Porém, como podemos ver pelo vídeo, não é isso que ele está querendo dizer com o Criador, não é mesmo? Que energia esperta é essa para fazer um destino, né? Para criar o que nós vamos ser amanhã, né? Que energia esperta para ser só uma energia, para ser só um ser inanimado, para ser só uma coisa que liga o universo. Que energia esperta para criar humanos capazes de criar robôs. Que energia esperta capaz de criar plantas ativas que produzem o oxigênio para nós. Que energia esperta capaz de criar uma construção que evoluiu do macaco para o que somos agora. Que energia esperta para criar seres humanos ignorantes que sabem cultivar e sabem fazer. Que energia esperta para criar um planeta que gira em torno de uma estrela, que gira em torno de um buraco negro, que gira em torno do universo todo que está se expandindo. Que energia esperta para construir um universo. Que energia esperta para construir um multiverso, para construir um cosmos, para construir tudo o que existe. Que energia esperta. Que energia muito esperta. Você está sim incutindo o conceito de consciência e intenção ao termo criador. Mas não existe absolutamente nada nas suas premissas que justifiquem tal conclusão. Não existe nada no fato de que muita coisa teve que acontecer para que estivéssemos aqui, nem no fato de a evolução cósmica precisar de energia, que justifique a conclusão de que essa energia seja consciente e tinha como intenção nos criar. Portanto, todo o seu argumento pode ser refutado com uma única frase do mestre Christopher Hitchens. Aquilo que pode ser afirmado sem evidências pode ser descartado sem evidências. Todo esse teu argumento não passa de uma falácia non sector. É a mesma coisa que dizer todo carro tem um motor, eu tenho um carro, portanto comi batata frita no almoço. Não existe nada na premissa somos resultado de bilhões de anos de muito trabalho, nem na premissa todo trabalho precisa de energia, que justifica achar que essa energia é consciente e tem a intenção de nos criar. Suas premissas não sustentam sua conclusão. E se tu ainda acredita que nós somos apenas seres inanimados perdidos no universo, apresente um trabalho sem energia. Depois nós conversamos. Como eu não acho que sejamos seres inanimados, muito pelo contrário, nós somos seres bastante animados, eu não preciso apresentar nenhum trabalho sem energia. Quando você for capaz de apresentar um próton que não seja feito de quarks,
ou quando você for capaz de demonstrar que tal energia tinha a intenção de nos criar e seja consciente, nós voltamos a conversar. Até lá, vê se me deixa em paz, porque eu tenho argumentos mais interessantes para abordar do que um monte de afirmações de energias espertas para as quais você não apresenta nenhuma evidência.